Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do Conversas Torcedor e o nosso pós-jogo da Sul-Americana, quinta rodada, lá na cidade de Lanús, Nestor Dias Pérez, lá na província de Lanús, né, lá Fortaleza, e o time do Vasco perdeu pelo placar de 1-0, mais uma vez o Vasco perde o jogo lá na Argentina, na reestreia do Fernando Diniz como técnico do Vasco, e tendo ainda uma prova de fogo, porque o time do Vasco vai lutar por uma vaga nos playoffs contra o Melgar, que vai ter esse jogo decisivo em São Januário, e a equipe do time do Lanús se qualificando para as oitavas de final, matematicamente direta na competição. Então, nessa reestreia do Fernando Diniz, né, que conheceu a sua primeira derrota, né? E o pra cá complica a equipe de São Januário na Sul-Americana, que não tem mais chance de ser primeira colocada. Esquece. Tem a primeira colocação e aí tem que disputar para os playoffs. Né? Tá no grupo G, né? Terá um confronto decisivo na última rodada contra a equipe peruana do Melgar, lá no estádio de São Januário, né? E o gol do Lanús foi marcado pelo Carreira no início da segunda etapa. E para piorar, o Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso, e também o Paulinho não joga. O volante não joga, né, no jogo contra o Melgar por conta que recebeu, estava pendurado e também não vai jogar nesse jogo aí, nesta rodada final. Então vamos falar aqui muito isso, vamos falar de tudo isso que aconteceu nessa partida entre Lanús e Vasco. Vitória da equipe argentina por 1-0, mas antes, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, do YouTube, e às 11 da manhã, ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, às 11 da manhã, acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também acompanha pelo YouTube, pela rádio nsc.com, pela rádio net, é claro, acompanhando pela Dial 98.7 FM, com muita informação das equipes do Rio de Janeiro, da seleção brasileira de técnico novo, que nós vamos estar falando nessa semana, também muito mais para você. Então, vamos lá para a gente falar aqui do futebol do Rio de Janeiro, é claro, né? Falando do esporte, da seleção brasileira e falando sobre o Vasco, né, meus amigos? Mais uma derrota, a equipe do Vasco se complica na competição, na Sul-Americana. Agora, nesse jogo aí contra o Melgar do Peru, é decisivo nas questões aí das competições sul-americanas. Então, meus amigos, com essa derrota do Vasco, para a gente falar aqui, tá com 5 pontos ganhos, não pode ser mais ser líder do grupo G, porque o Lanús se classificou com 11 pontos. Com isso, tem que vencer contra a equipe do Melgar, que tem 7 pontos na última rodada, para avançar os playoffs, nos quais enfrentará um dos terceiros colocados na Libertadores da América. Né? Isso significa que o jogo contra os peruanos é decisivo, né? Como diz naquele ditado antigo, né? O vai ou racha, né? Nessa situação. Então, meus amigos, se empatar ou perder a partida, eliminação total. Essa situação é obrigação de vitória. Essa circunstâncias aí. Então, 27 de maio, a partir das 7 da noite, São Januário, né? Casa cheia, lógico, casa cheia, lotado para acompanhar esse jogo entre Vasco e Belgar. E do brasileiro, vai encarar contra o Fortaleza, também em São Januário, às 6h30, no sábado à noite, em São Januário. Então, e de certo modo, que teve o dinizismo, né? Para a gente falar aqui sobre essa. Mas no primeiro jogo já é, é possível ver que o Vasco da Gama tendo uma adaptação estilo do treinador, né? Do estilo do treinador, que eu já tinha falado isso aqui há muito tempo, isso aí, desde que o Fernando Diniz conquistou com o Fluminense, do tipo de jogo que o Fernando Diniz fez, que conquistou o Campeonato Estadual, principalmente da Libertadores, da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, melhor dizendo, em que agora no Vasco, né, que está tendo, de certa maneira, que o Diniz, né, coloca
desse tipo de jogo para o time do Vasco, que a equipe Cruz Maltina está se adaptando, né, aos poucos, né? Está se adaptando ao estilo do novo treinador, né? E em momentos mais emblemáticos foram 3 tiros de meta, né? 2 zagueiros abertos, o Tietê responsável para fazer a saída de bola, certo? E alguns jogadores lidaram bem com esse novo estilo, certo? Outros não, lógico, outros não. Coutinho foi responsável por carregar a bola da defesa para o ataque. O Ryan, por exemplo, também teve bons momentos graças à saída, à saidinha, característica do treinador. E essa foi a primeira partida, né, da reestreia dele no Vasco, né? E que voltando ao Vasco da Gama depois de 4 anos, né? Então, nesse caso aí, toque de bola, não dando chutão, posse de bola, que é uma das características, né, primordiais do treinador Fernando Diniz nesse modo. Então, é uma coisa que o treinador fez aí que está tendo uma adaptação à equipe Cruz Maltina. Aos poucos está tentando conseguir, mas perdeu o jogo, né, que agora vai começar a ter essa forma, né, de jogo que o Fernando Diniz está tendo aí. Mas, meus amigos, vamos falar aqui do primeiro tempo de um jogo morno, né, lá na Argentina, um jogo morno que teve na Argentina. As equipes trocaram posse de bola, tentaram arriscar, mas não conseguiram empolgar neste primeiro tempo. O lance de maior perigo foi. O lance de maior perigo teve um, né? Por exemplo, no lançamento do Marcelo Moreno, que driblou o Léo Jardim, goleiro do Vasco, que só não marcou porque o Luiz Gustavo tirou na hora exata. Tirou na hora H em cima da linha. E tirando isso, né, as duas equipes que pecam pelas suas limitações e pelo lado dos vascaínos, por exemplo, que ainda tentando entender o estilo do Fernando Diniz, né? Inclusive. E no segundo tempo, se que a gente fala aqui se houve um equilíbrio na primeira etapa, o Lanús foi claramente superior no segundo tempo de partida, certo? Bastou uma transição bem encaixada para abrir o marcador aos 8, com o lançamento do Medina, cruzamento do Sálvio, depois a furada do, do Marcelino Moreno, ex-Curitiba, né? Ex-Curitiba, e acabou aí com Carreira fazendo gol, o único gol da partida, fazendo 1-0. Então, depois disso, o jogo ficou morno, né? Até o final da partida, e aí de diferente que vale o destaque a expulsão do Hugo Moura, né? Segundo cartão amarelo, e será desfalque na próxima partida. O outro desfalque nessa partida é o Paulinho, né? Que estava pendurado também, né? Estava pendurado. Não vai jogar nesse jogo contra o Melgar, inclusive. Então, meus amigos, o Vasco é, não teve uma grande partida, não teve um jogo, né? Não foi uma grande partida, né? Inclusive, né? De um jogo morno, né? Mas o time do Lanús teve aí o gol da partida e que conseguiu a sua classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana, e o Vasco vai lutar por a classificação pelos playoffs, né? Para os playoffs contra a equipe do Melgar para não ser eliminado. Então, temos esse jogo aí no dia 27, a última rodada às 7 da noite contra o Melgar em São Januário, pela Sul-Americana, e já no jogo que vai acontecer neste sábado agora, às 6h30 da tarde, também um jogo, né, que vai ser o primeiro jogo, né, do Fernando Diniz dentro de São Januário, no comando da equipe do Vasco da Gama, inclusive, né, o time do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, às 6h30 da tarde, jogo que vai acontecer aí pelo Campeonato Brasileiro, em mais uma rodada, contra a equipe do time do Fortaleza. Então temos aí esse jogo às 6h30 da tarde, né, o primeiro jogo em que o Fernando Diniz comanda na beira do gramado, na sua reestreia na equipe do Vasco da Gama, mas terá muito trabalho para tentar fazer aí do teu estilo, daquilo que ele conquistou nos tempos de Fluminense e tal, com as conquistas da Libertadores, também da Recopa, enfim, das conquistas importantes para o Fluminense, e agora tendo aí essa situação agora no Vasco da Gama. Tá bom, pessoal? Certo, meus amigos, muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. E, e até a próxima. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like também,
ativando o sininho das notificações, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho, e acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também não esquecendo, às 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando aí pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também acompanhando para todo o Brasil, também acompanhando pelo YouTube do Conversas de Torcedor e ainda pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor, com você informando e também analisando os jogos dos clubes do Rio, dos campeonatos nacionais e internacionais para vocês. Falou, galera. Aquele abraço e até a próxima, galera. Valeu!